Amém? Glória a Deus. Irmão, primeiro de tudo, eu quero que você leia comigo um texto que está lá no Gênesis, capítulo 1, versículo 28, que é uma coisa que nós precisamos ter bem claro para a gente mergulhar nessa mensagem. Gênesis 1, versículo 28, diz assim: Deus os abençoou, e lhes disse, aqui era quando Deus estava lá abençoando Adão e Eva, então o Senhor disse: sejam férteis e multipliquem-se. Deus os abençoou, e lhes disse, olha a declaração, olha a bênção que o Senhor colocou sobre a vida de Adão e Eva: sejam férteis e multipliquem, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Olha para o seu irmão e fala assim: você tem, bem alto fala, você tem uma palavra de Deus para você se multiplicar. Então você vai se multiplicar. Amém? Então veja só que Deus nos abençoou através de Adão e Eva para que a gente possa se multiplicar. Multiplicar é avançar, é romper limites. Amém? E eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus em todas as áreas, que você vai multiplicar, você vai avançar, você vai romper limites para a glória do nome de Jesus, porque foi isso que o Deus Todo-Poderoso declarou sobre a minha e a sua vida. Amém? Olha só, Mateus 28, é um texto bem conhecido, Mateus 28, verso 19 a 20, nós vemos no Gênesis o que o pai falou, olha o que o filho disse no início também. O pai disse algo no início do novo, e o filho disse algo no início, o pai disse no início do velho, e o filho disse algo semelhante no início do novo. Mateus 28 diz, Jesus disse para os seus discípulos: portanto, vão e façam discípulos. É importante a gente entender que quando Deus declarou aquela palavra de multiplicação sobre a vida de Adão e Eva, foi depois dele ter formado Adão e Eva. Diga comigo, formado. Aqui, quando Jesus dá essa declaração no final do primeiro livro do Novo Testamento, foi depois de um tempo de formação com os discípulos. E aí ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que eu acho interessante nesse texto que o Senhor Jesus, ele fala no plural, não faça um discípulo, ele disse façam discípulos no plural. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus estava ligado àquela ordenança que o Pai disse. Não é para você ter um discípulo, não é para você ter uma célula, é para você ter centenas de células, é para você ter dezenas de discípulos, é para nós termos centenas de milhares de igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Essa é a vontade de Deus. Amém? Veja que poderoso, o Pai nos abençoou para multiplicar, o Filho disse: vão e façam discípulos, e nos deu uma promessa: eu estarei convosco até a confirmação dos séculos. Então, olha só, irmãos, que poderoso. O Pai está conosco na multiplicação, o Filho está conosco na multiplicação, e o Espírito Santo está conosco na multiplicação. Amém? Então, nós precisamos entender isso. Só que talvez você deve estar se perguntando: mas, pastor, eu não estou multiplicando. Talvez a sua realidade hoje nesse Tadel é que você não está multiplicando. Talvez sua célula está estagnada, sua liderança está estagnada, não só no ministério, mas nos seus negócios, na empresa, na família. As coisas não estão crescendo, não estão rompendo limites como nós falamos. O que será que está acontecendo? A minha liderança está estagnada, minha célula está parada. Inclusive eu nem gosto de falar de data de multiplicação, porque eu não tenho noção como isso vai acontecer.
Eu nem falo em multiplicação na minha célula. Se perguntar para um membro da minha célula o que é multiplicação, ele nem sabe, porque eu nem falo. Então, o que pode ser feito para essa realidade ser mudada? O que precisa acontecer para que essa ordenança do Pai, do Filho e do Espírito Santo aconteça na minha vida, no meu ministério, na minha célula, em tudo na minha vida? Pergunta para o seu irmão, me fala, o que precisa acontecer? E existe um texto muito poderoso, irmãos, citado por Jesus, que ele vai poder nos ajudar a encontrar algumas não, mas talvez todas as respostas que nós precisamos para entender o que precisa. Porque se Deus falou, Jesus falou, o Espírito Santo está conosco, e eu não estou crescendo, eu não estou multiplicando, o que está faltando? Quantos querem multiplicar aqui? Amém? Quantos querem crescer muito? Amém? Quer ter problema santo, falta de cadeira na célula. Amém? Isso é um problema maravilhoso. Eu gosto quando chega no discipulado, o discípulo fala, pastor do céu, não cabe mais gente lá em casa. É maravilhoso. Isso vai acontecer com você também, se não aconteceu ainda. Amém? Eu quero ler com você Mateus, capítulo 24, do versículo 14 ao 30. Mateus 24, do versículo ao 30. Aqui, nessa parábola, Jesus tinha acabado de falar sobre as 10 virgens, e aí em seguida ele continua dando um exemplo e citando essa parábola, e aí ele conta essa parábola, que é a famosa parábola dos talentos. E ele começa dizendo assim: e também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente. Fala comigo, imediatamente. Aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. Verso 21, o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui o que lhe pertence, está aqui o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, ou uma outra versão diz servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá uma grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Fala comigo, está amarrado. Amém? Isso não vai acontecer com você.
Então, irmão, primeira lição da aplicação do texto é o seguinte: nós precisamos entender que multiplicação, ela tem a ver com ação. Diga comigo, multiplicação não acontece sem ação. Quando Jesus comissionou os discípulos, ele disse: vão, movimento, faça alguma coisa, caminhe, se movimente. E nesse caso aqui de Mateus capítulo 25, cada um que recebeu o seu talento, saiu. O que recebeu 2 talentos, saiu. O que recebeu 5 talentos, saiu. Líderes parados, acomodados, não conseguem multiplicar. Guarde isso no seu coração. Líderes que não se expressam em grupos, a nossa linguagem hoje é o WhatsApp. O líder que não movimenta a sua célula num simples grupo de WhatsApp, que não chama a célula para o culto de domingo, que não convoca a célula para o Tadel, que na segunda-feira não declara uma palavra de bênção sobre os seus membros, não vai multiplicar. Líderes que não são proativos, que não saem do lugar, que ficam esperando a liderança desenhar o que ele tem que fazer, não multiplica. Deus te deu inteligência suficiente para você fazer o que você já aprendeu. Líderes precisam ser proativos, porque daí você atrai a multiplicação. Quando você se movimenta, você precisa sair do seu quadrado. Você precisa se reinventar, você precisa, dentro daquilo que você já aprendeu, que nós já aprendemos, nós precisamos sair. O que eu acho interessante nesse texto, o texto diz que o que recebeu 5 talentos, e eu fui ver o que é o tal dos 5 talentos. 5 talentos é 1 quilo de ouro. Aí eu fui ver quanto que hoje estava valendo de manhã 1 quilo de ouro. Aproximadamente 500 e pouquinhos mil reais. Então, veja só que o que recebeu 5 talentos, ou seja, ele recebeu 500 mil reais. Pense. E ele fez 2,5 milhões. Fala, ô glória. Já pensou? E o que recebeu 2 talentos fez 2 milhões. Agora, vamos ver o que recebeu 1 talento. E aqui, irmãos, esses homens aqui, eles saíram e multiplicaram algo que tem preço. O ouro tem preço. Agora, eu e você não tem sobre a sua responsabilidade, líder, algo que tem preço. Você tem algo que tem valor, e valor de cruz. Você tem um discípulo, você tem uma célula para liderar. Você tem algo de valor confiado por Deus na sua vida. Ele tinha eu acho interessante esse versículo aqui, porque eu fiquei impressionado quando eu comecei a ler, e reler, e ler de trás para frente, ler de novo. Eu fiquei impressionado com o que esse homem disse, versículo 24. Olha só, por fim veio o que tinha recebido 1 talento. E ele disse, olha só o que ele disse: eu sabia que o Senhor é um homem, de novo, um homem severo. Um homem severo. Olha a visão que ele tinha do seu líder. Ele tinha uma visão distorcida de Deus, da sua liderança. E muitas pessoas, eu tenho percebido isso nesses dias, muitas pessoas elas têm uma visão distorcida de Deus, acho que Deus é severo. Por quê? Porque elas associam a Deus a colheita do mal que elas semearam. Conseguiu entender? Então, Deus não é severo, Deus é justo. Se você plantou tempestade, você vai colher tempestade. Se você semeou ódio, você vai colher ódio. Agora, se você planta amor, você vai colher amor. Se você semeia gratidão, você vai colher gratidão, porque Deus é justo. Então você veja que o sentimento errado que aquele rapaz tinha do seu líder o fez enxergar como um líder
severo. Ele tinha uma visão errada da pessoa que exercia liderança sobre ele. E pode ser, irmão, pode ser que talvez você não está multiplicando ou avançando, porque talvez você tenha uma visão equivocada da sua liderança. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Você pode ter uma visão equivocada da sua liderança. E olha só que loucura o que ele diz. Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. E eu fiquei me perguntando por que ele tinha essa visão do seu líder. Porque ele via o líder dele como uma pessoa severa. Por que uma pessoa que recebeu sobre os seus cuidados 500 mil, ele ganhou um capital, irmão. Ele ganhou um capital de 500 mil na nossa moeda hoje. Mas ele achava o homem severo. Era injusto. Por que ele achava que o homem é injusto? Porque é injusto. Quem colher aonde não plantou é injusto. Quem junta aonde não espalhou é injusto. Porque Deus respeita a lei, as leis que Ele cria. E Deus criou a lei da semeadura. Então, por que uma liderança que confia vidas para você cuidar, que confia uma célula para você liderar, que deixa um ministério à sua disposição, na sua visão, é uma liderança severa e injusta? Por que isso acontece? Porque muitas vezes nós criamos problemas com liderança. Quando nós vamos conversar com desviados, o maior motivo deles ter saído não foi o pecado deles, não foi a falta de fé deles, não foi a falta de perseverança deles, não foi o coração duro deles em perdoar ou pedir perdão, não, foi por causa do pastor. Foi por causa do meu líder de célula. Sempre o problema é a liderança. E esse homem aqui, quando ele vai acertar as contas com o seu líder, o problema dele foi o líder que deu o benefício para ele. Olha que coisa doida, que homem louco. Eu lendo o texto, eu falei, você é louco, cara. Falei, você é maluco, vou te dar uns tapas, rapaz. Olha o que você está falando, o cara confiou 500 mil na sua mão. E você acha que o cara é severo, é duro. Por que isso? Olha o que diz lá em Provérbios 23, versículo 7, diz assim: porque como imaginou em sua alma, assim ele é. Pessoas feridas na alma, pessoas, como o pastor Michel fala, pessoas mal resolvidas na alma, elas não pensam de si o que Deus pensa e não veem as pessoas como elas são. Pessoas feridas na alma, elas não pensam de si o que Deus pensa. Ela nunca consegue, para ela nunca dá, todo mundo é melhor que ela, o mundo está conspirando contra ela, e o outro não presta. O outro não vai conseguir. Por quê? Porque é o que está dentro do coração dela e se torna a visão dela. Se torna a visão dela. Diga assim, não sou eu. Não sou eu. De jeito nenhum. Amém? Então, eu acho muito interessante. Por isso que Provérbios 4, 23 diz que nós devemos guardar o nosso coração. Esse guardar o coração, irmão, o que é guardar? Quando uma pessoa está responsável por guardar um lugar, ou guardar um carro, alguma coisa, ela não permite que coisas ruins aconteçam, estraguem aquilo ali.
Então, guardar o coração, espiritualmente falando, é você não permitir que mágoas, ressentimentos, amarguras fiquem lá. Você pode até sentir, mas você não pode permitir que aquilo se aloje, que aquilo fique ali. Nós convivemos com pessoas. Liderar é lidar com pessoas com problemas. Então nós temos que guardar o nosso coração. E o que é guardar o coração? Guardar o coração é você usar as ferramentas espirituais do perdão. Se precisar te perdoar, eu te perdoo. Se precisar eu te pedir perdão, eu te peço perdão, porque eu estou guardando o meu coração. Se você falou alguma coisa que eu não gostei, que eu não achei legal, eu não vou ficar falando, contaminando o life contra você. Não, eu vou até você e vou pedir perdão. Me perdoa. Eu acho que não entendi direito o que você falou e não foi legal no meu coração. Quero te pedir perdão, eu sei que você não é assim. Me perdoa por esse sentimento. Aí o outro é espiritual também. Meu Deus, irmão, eu nem percebi. Misericórdia, me perdoa. Por quê? Porque nós estamos juntos. Nós temos um propósito. O propósito de Deus é maior do que as minhas feridinhas. Amém? Eu não posso perder o propósito por causa de feridas, irmãos. Por causa de diz que não posso. Aí o versículo 25 diz assim: a consequência de um coração mal resolvido, uma alma ferida. Diz assim o versículo 25: por isso ele continuou, por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. A consequência de um sentimento errado, equivocado em relação a Deus ou a sua liderança leva você a ter medo nos momentos de desafios. Porque você tem uma visão equivocada de Deus. Muitas pessoas têm uma visão assim, eu já vi pessoas falarem assim: Deus é um carrasco e o meu pastor, o meu líder é um chefe. Então você nunca vai conseguir nutrir um relacionamento de amor com um carrasco. Então você nunca vai conseguir nutrir um relacionamento paterno com um chefe. E aí você fica sozinho com os pensamentos, com as visões, com a imaginação que Salomão disse, assim como imaginou na sua alma. É uma imaginação. A pessoa nem fez, a pessoa nem sabe o que te fez, mas na sua imaginação ela fez. Na sua imaginação ela queria o seu mal, ela estava te perseguindo, ela não gosta de você, ela não te olhou no final do culto, ela não te cumprimentou no final do Tadel. Então aí você começa a imaginação, você vira o Spielberg. Aquilo vira uma coisa assim, a pessoa vira um monstro dentro de você. E ainda te mata. Um monstro que você criou da imaginação, assim como imaginou na sua alma. Eu imagino que o Digão não gosta de... eu acho a imaginação, irmão. Eu acho que o Alex tem alguma coisa contra mim. Eu acho que aquele líder não... eu acho que o irmão lá da Kadosh não gosta de mim. Eu acho que o pastor não gosta de mim. Eu acho que a pastora Fran ama mais a fulana do que eu. Vive nesse mundo de imaginação, culto, célula. Chega na célula, eu acho que aquele irmão não tem problema comigo. Fala assim para o seu irmão: sai do mundo da imaginação. Volta para o mundo real, volta. Amém? Aí ele diz assim: por isso tive medo. Medo, irmão, medo, não é errado você sentir medo. O medo controlado é benefício. Agora, eu tenho medo de andar com quem diz que não tem medo, que é perigoso. Você pega a serra aqui da 376, entra num carro e o cara fala assim: eu não tenho medo da serra, eu não vou com ele. Porque eu sei que ele não vai ser prudente. Medo equilibrado é prudência. Agora, medo descontrolado
causado por uma imaginação, dá problema. Aí é o contrário do que o Senhor disse, como o pastor falou, Alex falou, o texto de Josué capítulo 1. O que Deus disse para Josué? Seja forte e corajoso. Ele não foi corajoso, ele foi medroso. Aí ele disse: saí e escondi o seu talento no chão. Eu estava parando para ver aqui, esse pouco, toda vez que o de 5, o de 2, entregaram o que eles multiplicaram para o Senhor disse: servo bom e fiel, você foi bom no pouco. Esse pouco, no grego, ele tem uma palavra muito legal, quer dizer ólegos, que significa pequeno, limitado, incerto. Era tão pequeno que ele resolveu guardar. Na visão dele, o talento dele era tão inferior aos outros, de 5 e de 2, que ele resolveu esconder. Ele teve vergonha. A minha célula é muito pequenininha. A minha célula é muito pequena. É muito pouca gente. Eu só tenho um discípulo. A minha célula é tão pequena. Se eu for corrigir o que está errado, confrontar o que precisa mudar, eu vou perder. O de 5 e o de 2 correram riscos. Negociaram para multiplicar. Irmão, liderança, você precisa correr riscos. Ele não quis correr risco, ele ficou com medo de perder. Eu não vou arriscar. Eu não vou pisar no escuro para Deus me dar o chão. Não, eu não vou arriscar. Eu vou guardar, eu vou esconder. Eu tenho vergonha. Irmão, corrija, confronte o pequeno para crescer. Você não perde o que não é seu. Você não perde quem não está com você. Sabe, uma das coisas que lapida o relacionamento, que amadurece o relacionamento, homem e mulher, liderado e líder, discípulo e discipulador, são as crises. São nas crises que nós crescemos, são no conhecimento das falhas uns dos outros, que nós nos aperfeiçoamos. É quando você erra, que você conhece o amor de Deus através da vida do seu líder. É quando você erra a segunda vez a mesma coisa que já te foi orientado, que você conhece a correção de Deus através do seu líder. É quando o seu líder erra, que você tem a oportunidade de mostrar o coração submisso, independente das falhas que Deus te deu. Que você não está servindo ou está sendo liderado por uma pessoa por conveniência. Que você não está sendo liderado por uma pessoa que você espera ser perfeita. No meu coração, eu estou sendo liderado por Jesus, através da vida do pastor Michel e agora do pastor Alex. Quando eu olho para eles, eu não vejo eles, eu vejo Jesus. E quando eles falham, eu me lembro dos acertos, que são muito melhores, são muito maiores. Eu me prendo nos acertos, nos benefícios. E quando eu coloco na balança, os acertos são muito superiores. Eu não me prendo a falhas. E quando existem falhas que eu posso ajudar, eu me disponho a ajudar. Irmão querido, meu líder, olha, primeiro eu quero te pedir perdão, por favor. Jamais no meu coração eu te ensinar misericórdia. Mas olha, eu percebi, talvez você não percebeu, mas aquilo que você falou ali não foi tão legal. O que você acha? Me perdoe se eu estiver equivocado. O que você faz se um discípulo falar assim com você? Já está querendo me ensinar já. Já está querendo o meu lugar. Não, querido. Aí você mostra que você é um líder como Jesus. Verdade, querido. Puxa, me perdoe. Quantas vezes meu pastor fez assim comigo? Deivão, é verdade, Deivão. Cara, é verdade.
Pouquíssimas vezes eu fiz isso, mas eu fiz. Porque nós não estamos caminhando com semideuses. Nós estamos caminhando com homens mais corajosos do que nós, que nos lideram, irmão, que nos guiam, que tem coragem de falar para nós o que nós precisamos ouvir, para a gente crescer, amadurecer e se multiplicar. Amém? Tenha coragem de alinhar, corrigir e confrontar o pequeno. Nós estamos crescendo, irmãos. Amém? Quantos creem nisso? Mas agora nós precisamos amadurecer. Nós precisamos amadurecer. Sabe o que eu acho interessante, querido? Quando eu estava escrevendo isso aqui, eu falei, cara, os Difflin vão querer me bater no final do Tadel, cara. Os Difflin eles me amam tanto, depois dessa não sei não. Mas quando eu vou preparar uma mensagem, irmão, eu vou para um outro planeta. Eu me tranco lá no quarto, a Ana sabe, eu ajudo ela ali, às vezes estender uma roupa, alguma coisa, falo, amor, agora eu vou me trancar lá, me esquece. Tá? Mas depois que eu terminar, a gente volta a se falar daquele jeito, beleza? Então, aprendi ali, ó, tudo ali. E eu estava lembrando de uma coisa, irmãos, falando sobre crescer, amadurecer e multiplicar. Sabe o que eu acho interessante? Que Deus, o próprio Deus no Velho Testamento, de propósito, para mandar um recado para mim e para você, especialmente para você, Difflin. Cadê o Difflin? Tinha uma época nessa igreja que os jovens eram mais... É ou não é? Cadê o Difflin? É. Uau! Glória a Deus. Sabe o que eu acho interessante, Difflin? E demais jovens presentes no recinto? Que Deus no Velho Testamento, em algumas situações, Ele fez questão de chamar os meninos. Já parou para pensar? Deus chamou Samuel, garotinho, startzinho. Deus chamou Davi, o garotinho, que o Samuel, depois de velho, também não lembrou o que foi feito com ele, não olhou para o Davi. Deus chamou Daniel, jovem, moço, diz o texto, moço Davi. Deus chamou Sadraque, Mesaque e Abidnego. Porque Deus chama os meninos para amadurecê-los. Deus não te chamou para te dar sucesso. Deus não te chamou para ser visto. Deus chamou você para amadurecer você. Deus chamou como que Deus... Irmão, para pensar. Samuel, ele foi ofertado pela sua mãe. Ah, se sou eu, irmão, é 50 encontros com Deus para curar a rejeição. Poderia se apegar na rejeição, poderia ou não poderia? Minha mãe me rejeitou, minha mãe me jogou na igreja. Não, o que ele fez? Amadureceu. Davi era perseguido por quem, irmão? Pelo vizinho? Não, Davi era perseguido pelo rei. Ele poderia duvidar da autoridade de Samuel. Você me ungiu rei, coisa nenhuma. Você não tem unção, coisa nenhuma. Eu vou procurar uma outra igreja para me ungir. Porque nesse líder aí, nessa igreja aí, não tem unção, não. Igreja de Samuel, ó. O cara me ungiu o rei aí, agora o cara aí quer me matar. Não, o que aconteceu com Davi? Amadureceu. O que você pode dizer de Daniel? Daniel foi jogado nas covas dos leões. O que Daniel podia duvidar do amor de Deus? Deus não me ama, não. Esse Deus não me ama. Eu estou aqui firme nos princípios. Eu estou aqui célula após célula, tadel após tadel, culto após culto. Estou discipulando 3 cabeção. E Deus agora me joga na cova dos leões. Que Deus é esse? Deus não te chamou para te mimar, querido. Deus te chamou para te amadurecer. Eles amadureceram.
Que dizer de Sadraque, Mesaque e Abidnego? 3 amigos, inseparáveis, amigos, muito amigos, oravam juntos, jejuavam juntos. Eles eram o Drops daquela época. Pensa um Drops ungido, irmão. Começa pelos nomes. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu fico pensando se fosse apresentar para as meninas de hoje. Esse aqui é meu amigo Abidnego. Se morasse aqui em Guaratuba, nós ia chamar de nego. Nego, vem cá, nego. Mesa, vem cá, mesa. Sassá, vem cá, Sassá. Estavam lá fazendo tudo certinho, irmão. Estavam tudo certinho. Eles não ficavam 5 horas por dia no Facebook. Eles não ficavam 2 horas no Instagram, irmãos. Eles não acordavam no sábado, meio-dia, com a desculpa que estão cansados porque tendo a aprender na escola. Não, irmão. Eles estavam lá jejuando, orando. Aí, outro cara de nome lindo, Nabucodonosor, manda chamar eles. Está aí a estátua. Para os 3 meninos, o que eles fizeram? O que eles fizeram? Eles não negociavam princípios. Deus precisa de uma geração start que não negocia princípios. Não negocia princípios. E o mais louco de tudo isso, ó rei, se Deus nos salvar, Ele continua sendo Deus. E se Deus nos salvar, continua também sendo Deus. Irmão, você tem que deixar o mundo sem saída. Você tem que deixar as oferendas de Satanás sem saída. Você tem que não tem o que te pega, cara. Se você está preso nos princípios de Deus. Aí joga os 3 lá na fornalha. E eles tinham o melhor amigo que você pode ter. Eles tinham a pessoa que esse sim você deve gastar o seu tempo com ele, investir o seu tempo com ele. Ele sim é o que vale a pena nas madrugadas você acordar e falar com ele. E aí aparece o 4º homem. Cara, eles poderiam se curvar. A mãe não estava ali para, vem cá, filhinho, não vai fazer nada com o Isaac. O papai, a vovó não estava ali para proteger o jovem. Não. Mas Deus estava e Deus continua estando. Amém? Então, querido, quantos querem amadurecer? Eu quero amadurecer, irmão. Um líder, ele amadurece, sabe como? Fazendo. Um líder amadurece indo. Diga comigo, eu vou amadurecer. Fazendo e indo. Irmão, parado você não consegue nada. Parado você só ocupa um lugar. Deus não te chamou para ficar parado. O reino é movimento. O reino de Deus é movimento, irmão. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Moisés não tinha parada. Abraão não tinha parada. Por que você está parado? Anda. Bate nas costas do irmão aí e fala, anda, querido. Irmãos, nós precisamos ir. E esse maluco, esse doido desse rapaz aqui que Jesus está contando a história, ele faz algo com o talento que o seu Senhor confiou a ele, que a liderança confiou a ele. Ele fez a mesma coisa que ele fazia com o coração dele, ele fez com o seu talento.
Irmão, o que está dentro do meu e do seu coração, a gente denuncia nas nossas atitudes. E o texto diz o quê? O que ele fala lá? Ele diz que por isso eu tive medo, saí e escondi. Será que, irmão, você não está fazendo com a sua célula, com o seu discípulo, a mesma coisa que você faz com o seu coração? Você está se escondendo. Olha o que Davi, na sua maturidade, ele disse. Salmo 32, versículo 3. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Sabe o que é esse gemer, irmão? Eu preciso achar algum defeito em alguém ou algo para responsabilizar o que Deus falou que iria acontecer e não está acontecendo, para esconder o meu pecado. Gemer. Como que é uma pessoa gemendo? Você ouve quando uma pessoa está gemendo. Você está com dor. Eu lembro quando eu jogava futebol, o cara chutou meu tornozelo, inchou na hora. E o ginásio era futsal e ficava longe da minha casa. E nós, tudo meninada, 12 anos, 13 anos, não tinha carro, a gente ia tudo a pé para o ginásio, num horário lá que eles liberavam para treinar. E eu fui uns 6 quilômetros, com o tornozelo fora do lugar, eu ia gemendo. Ai. Então esse gemer para nós hoje é o quê? Aquele líder. Os membros da célula são ruins, a célula é ruim, o lugar da célula é ruim, tudo é ruim. Tudo é ruim. Não vai multiplicar porque meus membros são fracos, meus discípulos são fracos. Essa estratégia não vai, eu fiz, mas poderia ser diferente. Enquanto isso, vai construindo um muro, escondendo o que realmente está causando tudo isso. Porque se Deus falou que iria multiplicar, se Jesus deu uma ordem para multiplicar, se o Espírito Santo está conosco, eu estou disposto a crescer, amadurecer e multiplicar, então não está acontecendo por quê? Eu preciso sondar o meu coração. Qual é a visão que eu tenho da minha liderança? Meu discipulador é um chefe ou é um pai para mim? Deus é o meu Senhor, eu confio nele? Ou Deus é um carrasco? Deus não me ama? Deus me colocou numa furada? Qual é a visão que eu tenho de Deus? Qual é a visão que eu tenho do meu líder, dos meus liderados? Que a minha alma está, como que a minha alma está mudando a minha visão? 1 Coríntios 13, versículo 11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, bem franco com você. Depois o sentinela vem me pegar aqui para me levar lá para o final. Irmão, ferida na alma, a gente pode ter. Ferida na alma, a gente pode ter. E hoje eu estava orando no meu quarto, e o Espírito Santo falou assim para mim: Deivão, sabe o que é ser imaturo? Ser imaturo não está ligado à idade. Ser imaturo é você estar em um lugar que você tem como confessar. Ser imaturo é você estar em um lugar que te amam. Ser imaturo é você estar em um lugar que você tem oportunidades. Ser imaturo é você ter alguém que pode te ouvir. Ser imaturo é você saber que tem pessoas que estão esperando escorrer o óleo da sua vida e você
não mudar. Isso é imaturidade. Você ver que o seu líder está gemendo para liderar você, que está pedindo para Deus o dom de revelação para saber o que está acontecendo com você, porque você não fala. E os seus liderados estão fazendo a mesma coisa, porque é o óleo que eles estão recebendo. Então, nós precisamos, eu acho muito interessante como é detalhado esse versículo 11 de 1 Coríntios 13, porque ele fala: quando eu era menino, falava como menino. Líder, para de ter fala de menino. Fala que nem homem. Fala que nem homem, tem uma fala de homem dentro da sua casa. Dê ordem aos seus filhos. Chama para responsabilidade a sua célula. Você está vendo o barco afundar e você está reclamando e murmurando. Nós acabamos de ouvir o pastor Marco e a mim falar: declare. Declare, não, em nome de Jesus, vai acontecer. Meus liderados vão crescer, vão amadurecer. Eu vou me gastar e deixar gastar para eles crescerem. Minha célula vai multiplicar. Está aqui a data no banner e é nessa data que eu vou multiplicar. Vai acontecer em nome de Jesus. Tenha fala de homem, mas homem de Deus. Não adianta falar grosso, falar alto, mas falar o que não presta. Cita a palavra, fala coisas de Deus. Falava como menino, pensava como menino. Pensa as coisas do alto, irmão. Conecta a sua cabeça, sua mente ao céu. Tira a sua mente desse mundo de pecado, de besteira. E começa a pensar as coisas do céu. A palavra do Senhor diz que os pensamentos de Deus não são como os nossos, são mais altos. Isso significa o quê? Que quando você está conectado com o Senhor, irmão, você começa a pensar mais alto. E quando você começa a pensar mais alto, sabe o que significa? Se eu estiver aqui no chão, eu não consigo ver certas coisas. Mas se eu estiver aqui no alto, eu começo a ver saída, eu começo a ver solução. Quando você começa a pensar como Deus, você começa a ver estratégia, você começa a ver saída, você começa a ver um jeito de resolver as coisas. Mas você tem que pensar como Deus. Senhor, muda a minha mentalidade. Aí ele diz: pensava como menino, raciocinava como menino. Esse raciocinar é a mesma coisa que planejar. Para de fazer planejamentos carnais. Faz planejamentos espirituais. Vamos orar, vamos jejuar, vamos fazer um tempo de oração. Começa a fazer planos. Irmão, pensa uma briga para crente ler 3 capítulos da Bíblia por dia. Irmão de Deus, pelas misericórdias, um amigo meu, quando eu morava em Curitiba, ele leu numa madrugada ele leu o livro lá do Senhor dos Anéis. E tem crente líder, pior, irmão, é quando é líder. Não sabe um versículo de cor. Nós já crescemos, estamos crescendo, precisamos amadurecer, irmão. Precisamos amadurecer. Amadurecer. Raciocinava como menino, ou seja, fazia planos como menino. Eu me organizo bem para o futebol, eu organizo bem o churrasco, mas não consegue organizar uma comunhão da célula. Pela misericórdia.
O dia do futebol, da corrida, do surf, ele organiza, ele chama todo mundo, ele vai, mas 3 dias antes do Tadel, 2 dias antes do culto, ele não movimenta a célula para o culto, ele não movimenta a célula para o Tadel. Irmão, atitudes como homem. Quando me tornei homem, o que um homem faz? Olha a dica, o que o homem faz quando eu me torno homem? Eu deixo para trás as coisas de menino. Quando eu me torno homem, mulher, quando você amadurece, mulher, você para de incomodar, você auxilia. Você se programa no dia da célula, você se organiza no dia do culto. Nós crentes temos uma marca, irmão, terrível. E nós precisamos mudar isso. Crente não tem hora. A hora que chegou, valeu. A gente viu no filme. Irmão, um líder não pode chegar atrasado num live. Um líder não pode chegar atrasado no Tadel. Você é um líder. Você é uma referência, as pessoas estão te olhando. As pessoas estão te observando. Lembra aquela história do homem que chegou a morar no bairro onde tinha uma célula? Ele era novo ali naquele bairro. Aí o líder do Life foi lá convidar ele para participar da célula. Ele não quis ir, falou, não, eu comecei a ler um livro agora, então, depois que eu terminar o livro, se der, eu vou lá. E passou semanas, e passou acho que uns 3 meses, 2 meses, não sei. E ele foi de novo lá chamá-lo. Aí o cara falou assim, já terminei de ler o livro e eu estou muito motivado para ir na sua célula, no seu Life. Aí o líder gostava de ler também e falou, olha, eu queria que você me desse o nome desse livro aí, porque eu gosto muito de ler, eu sou um líder, eu preciso ler, eu preciso aprender. Que eu quero adquirir esse livro também, porque você priorizou tudo para ler esse livro. E ele falou assim, como é o seu nome? O líder falou o nome dele, eu falei, esse é o nome do meu livro, eu estava lendo você. E o livro me convenceu a eu estar com você, a estar na sua célula. O que as pessoas estão lendo em nós? O que os seus liderados estão lendo em você? Murmuração, reclamação. Eu sou um líder estressado, nervoso, tudo apavorado. Meu Deus, eu tenho que preencher o relatório. Meu Deus, não sei o que, eu tenho que fazer isso. O quilo do amor, meu Deus. A recepção, meu Deus. Você pode ficar na recepção lá, porque eu esqueci de avisar no grupo. Jesus Cristo não morreu de qualquer jeito pela gente, irmãos. Ele morreu do jeito que era para morrer. Ele morreu pela metade. E nós, muitas vezes, eu me incluo nisso, irmãos. Não pensa que a gente está aqui apontando o dedo, não. Estou junto com você aí. A gente que prega aqui apanha 2 vezes. A primeira é lá no quarto de oração, depois aqui. Irmãos, vou te falar uma coisa fortíssima. Quando o Espírito Santo me falou isso, eu falei, Jesus, faz isso comigo não. Ele falou assim, estou te amadurecendo, cabeção. Irmãos, nossos líderes, nossos pastores, receberam um talento de Deus. A casinha. Um talento. 1 pessoa, 2 pessoas, 1 ou 2 talentos. E eles multiplicaram em 1000. Eu e você estamos recebendo 1000 talentos. O que vamos fazer com esses talentos? O que vamos fazer com esses talentos? Vamos esconder?
Vamos ficar com medo. Vamos achar que Deus está sendo muito duro conosco, muito severo. Que nós repetimos no versículo. Nós vamos imediatamente mudar. Mudar. Imediatamente. Deixar as coisas de menina, de menino e mudar. Mudar, irmão. Precisamos mudar. Deixar é uma decisão. É uma decisão. Será que essa semana que vai entrar de discipulado, será que o meu líder vai precisar falar de novo aquilo que ele já falou semana passada e na semana retrasada? Será que, de novo, a minha célula ela vai ser igual ou pior a semana passada? Será que, de novo, eu vou me desculpar porque eu sei que a minha liderança me perdoa, então eu vou pedir perdão. E eu fico sempre pedindo perdão, e eu fico sempre pedindo perdão. E Deus sempre vai te perdoar, e a liderança espiritual sempre vai te perdoar. Mas eu creio que é o momento da gente mudar. Ser o melhor discípulo do planeta Terra, irmão. Ser o melhor líder do planeta Terra. Fazer a melhor célula do planeta Terra. Em honra ao que Jesus fez na cruz. Olha só o que diz Romanos 12, versículo 2. É bem conhecido, não tinha como fugir desse texto. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a severa vontade de Deus. É isso que está escrito? Não. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas para eu experimentar ela, eu preciso passar por uma mudança. A boa, perfeita e agradável está condicionada a eu me transformar, renovar, mudar a minha mentalidade de menino, de dodói. Preciso mudar, irmão. Chega de ser essa pessoa. Deus não te fez uma pessoa ferida. Ele já foi ferido por você na cruz. Tem gente que está indo lá na cruz, querer pegar de volta a dor, a ferida. Não, ele já levou. Isaías 53. Sabe por quê? Para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. E sabe o que é vida em abundância, irmão? Para nós líderes, é você fazer com alegria. Ah, pastor, mas não é difícil? É difícil, é muito difícil, irmão. É muito difícil. Eu estou há 10 anos caminhando com o pastor e a pastora, para mais. E eu sei como é difícil. Eu vi. Ninguém me falou, eu vi, eu estava lá, eu vi. É difícil, muito difícil. Mas a maneira que você lida com as dificuldades é o que conta. Vem para todo mundo. Vem para todo mundo. Mas como nós vamos lidar com isso? Como meninos, como meninas, ou como homens e mulheres cheios do Espírito Santo? Fique em pé, por gentileza. Sabe, irmãos, o discipulado é uma ferramenta maravilhosa. Maravilhosa. Só que não adianta se você não usa.
se você não faz bom uso, se você não dá valor. A célula é uma estratégia bíblica sensacional. Mas se você não valorizar, não dar o seu melhor, não vai acontecer. Dê o seu melhor, irmãos. Às vezes eu vou supervisionar, agora tem ido pouco, porque a gente está liderando, eu e a Ana estamos liderando 3 células, e isso não é o certo, mas foi necessário. Mas para a glória de Jesus, nós já temos líderes em treinamento em cada célula dessa. Para a glória de Jesus, e logo, logo já vão assumir, vão multiplicar, e vai ser uma bênção. Mas o que eu vejo muitas vezes, irmãos, são membros, pessoas que estão há tempo conosco, pessoas que são discipuladas. É um parto para convencer o irmão a servir na atmosfera. É um parto para o irmão ajudar a célula a atingir o alvo do quilo do amor. É uma dificuldade para o irmão dar um glória lá no grupo quando o líder comenta alguma coisa. Isso, irmão, é uma chave que tem que virar. Deus não vai confiar Guaratuba a uma igreja de meninos e meninas. Deus vai confiar Guaratuba a uma igreja de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Amando a Deus, honrando seus líderes. Muda a visão que você tem da sua liderança. Pode ser isso que está travando você. Você não tem o discipulador que você gostaria do Joãozinho, mas Deus colocou o discipulador que você precisa. É essa que vai ter coragem de falar para você o que você precisa ouvir. É esse que está velando por você em oração. Quando você está falando mal dele, criticando ele, vendo os defeitos dele, sabe o que ele está fazendo? Se ele é um discipulador de Deus, ele está orando por você. Sabe o que ele está fazendo no discipulado dele? Pedindo ajuda para o líder dele, como ganhar o seu coração. Como ajudar você. E ontem, Deus faz umas coisas doidas, né? A Ana, eu assistindo lá com as crianças, eu falei, amor, já era perto da meia-noite já, eu falei, eu vou lá na cozinha, ela tinha feito um macarrão com alho e óleo, que eu gosto. E eu gosto assim de ficar meditando em alguns textos, pensando. E aí eu fui na cozinha e o Espírito Santo me deu o tema da mensagem. E o Espírito Santo começou a cantar para mim os tópicos da mensagem. E eu comecei a cantar com ele. Comecei a cantar. Eu nem terminei a música ainda. Mas eu quero que, se realmente você entendeu o que Deus falou com você, eu quero que você venha aqui para frente, não porque eu estou falando para você vir, mas porque você está decidindo hoje deixar aqui as atitudes, as coisas de menino. Fica aí no seu lugar ainda, não vem ainda. Segura aí. Eu quero que você venha declarando isso. Mateus, pedi para ele, Mateus, fica fera no refrão da música, para a igreja cantar isso de verdade. Feche seus olhos. Amadurecer, vou multiplicar com a bênção do Senhor, nada pode me parar. Eu vou crescer, amadurecer, eu vou multiplicar com a bênção do Senhor. Crescer, amadurecer, eu vou multiplicar
eu vou crescer, amadurecer, eu vou multiplicar. Com a bênção do Senhor, nada pode me parar. Eu vou crescer, amadurecer, eu vou multiplicar. com a bênção do Senhor, nada pode me parar. Eu vou crescer, amadurecer, eu vou multiplicar. Com a bênção do Senhor, nada pode me parar. Levante suas mãos. Crescer, amadurecer, eu vou multiplicar. Aleluia. Com a bênção do Senhor, nada pode me parar. Eu vou crescer, amadurecer, eu vou multiplicar.